Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, Redcast, nosso podcast sobre gestão. E hoje eu tô aqui com um cara que, além de... A gente liga e fala, e aí, irmão, como é que você tá? Eu acho que isso é um privilégio para poucos, né, Edson? Para muitos, não sei se você inclui todo mundo na tua vida também, né, cara? Tô aqui com o Edson Tamássia, ele é presidente da Febrafar, presidente da Farmarcas, da Super Popular, atua nesse varejo. Eu tenho um livro aí, moçada, alguns livros, né? E eu acho que melhor do que eu falar dele é você falando, né? Se apresenta aí, meu cara, que eu acho que a moçada te conhece, mas fala aí. Legal, obrigado, né? Obrigado por você estar aqui, viu? Bom, eu sou Edson Tamássia. Na verdade, eu diria para você, talvez até para facilitar a minha apresentação, que eu sou um apaixonado por esse processo de agrupamento de empresários, tá? Isso é o que conduz minha vida, é a minha vida da Febrafar, a minha vida da Farmarcas, ou minha vida junto com vocês, com todas as redes. É essa possibilidade que a gente tem de unir empresários das mais diversas regiões, dos mais diversos perfis, num único propósito, que é de crescimento, que é de melhoria, que é de trazer mais gestão para o estabelecimento. O que se mostra totalmente possível, desafiador às vezes, mas totalmente possível. Então, acho que a minha melhor apresentação eu sou o embaixador da causa associativista. Boa. Matou a pau. Bom, e assim, gente, um dia eu fui falar ali embaixo antes da gente chegar e realmente eu errei, né? A ideia da sua visita aqui na nossa sede hoje não foi quando eu tive lá, foi numa conversa fora de hora, 10 horas da noite, nós ficamos um tempão conversando, né? E ele é assim, viu? O telefone dele, se ligar, ele atende mesmo. E aí eu falei, cara, você podia vir me visitar. Ele pegou e veio me visitar. Hoje, eu estou muito feliz por isso, né? Chegou aqui, para quem gosta de agrupamento, acabamos de encontrar ali 10 redes, né? Todas juntas dentro de uma sala, que estão aqui também na nossa sede hoje, falando do evento que a gente faz em comum em Belo Horizonte. E acho que deve fazer mais sentido, cada vez mais sentido, né? Isso que você está transbordando isso, né? Faz, né? E assim, eu queria fazer um depoimento aqui até, e não tem nenhuma rasgação de seda, é uma realidade, porque eu conheço a Inova desde o primeiro dia. Eu conheço a Inova antes dela ter farmácia. Conheço o plano de negócio que você montou. Eu tive a oportunidade de ler o plano de negócio, tive a oportunidade de participar com você logo do início. Primeira reunião lá em Governador Valadares. Exato. Tive a oportunidade de entender o seu propósito em tudo isso. E hoje, acho que, não sei se em algum momento você já comentou isso, você é um dos dirigentes seletivos da federação. Então, não comentei não, mas esse cara me deu essa condição aí. O Alan está junto conosco. Por quê? Porque a Inova realmente a gente pode dizer como o próprio nome diz, é inovadora. Inovadora em muitos sentidos, de todas as ferramentas. Nós estamos falando de um espaço de tempo de 13 anos. 13 anos. Em 13 anos, construir tudo que foi construído aqui, de estrutura, de suporte, de produtos, de sistemas, para suportar esse grupo de associados, realmente é um diferencial. E óbvio que a gente vem aqui visitá-la muito mais para aprender do que para ensinar alguma coisa. Humilde, né, cara? A gente vem aqui para aprender, porque a ideia é, de fato, replicar boas práticas. Essa é a principal função da federação, é replicar boas práticas. E se existe uma boa prática aqui, que bom se a gente consegue levar para outro patamar, para outras pessoas, mais pessoas usarem. Esse é o propósito. Ô Edson, e assim, obrigado por isso, porque eu lembro até hoje, eu entreguei o plano de negócio pro Edson, ele me perguntou assim, quem que escreveu? Eu falei, fui eu. Eu falei, peraí, isso aqui tá interessante. Ele falou, aí eu trabalhava em outra rede, né, cara, a gente fez bonitinho, né, Edson? Apresentei pro presidente da rede, eu falei, cara, eu vou ligar lá na Febrafar. Aí liguei na Febrafar, o Neto me atendeu junto com o Serjão, né, você já sabia. E eu lembro de uma fala sua quando você chegou lá em Governador Valadares, a gente na associação comercial lá de Valadares, um ambiente que eu acho que aquelas cadeiras de madeirite com couro, um negócio bem formal ali, mas já antigo, né? Não era uma sala de aluguel, né? E aí eu lembro de você
eu sentado ali, escutando você falar, você ligou pro Neto e falou assim, ó, já tem rede, já existe, já é uma realidade, e a gente como convidado, porque naquele momento não tinha jeito, cara, de pagar, né? A gente foi muito obrigado por isso, cara, porque se não fosse essa inclusão aí, eu acho que os 13 anos não estariam contados dessa forma que tá, viu? Não, mas eu tenho o mérito seu, da Lidiane, de todos vocês que construíram. Obrigado. Porque o meio para construir, ele existe para todos. Sim. Agora, nem todos também aproveitam, né? Aproveitar essa oportunidade de olhar para tudo que tem, todas as ferramentas, todos os processos, falar, a partir daqui é que eu começo a caminhada. Óbvio que você, assim como eu fiz na Farmarcas, você, ao longo do tempo, começa a desenvolver sistemas próprios que conseguem te dar suporte e fazer mais até do que tudo que tem só dentro da federação. E acho que esse é o sentido principal de quem faz gestão. É isso. A gente tem que melhorar, né? Uhum. O Gilberto Souza que define, né? Fazer gestão é fazer o máximo com o que você tem, né? Uhum. E essa é uma definição boa, né? É isso que a gente tenta fazer o tempo todo. E evitar viés de escassez, essas coisas que a gente sabe que muitas redes... É terrível. Muitas redes acabam padecendo por isso, né? Porque enfim... A gente tem que ser mais próspero a cada dia que passa. Sem dúvida. E a gente quando viu isso escrito lá no FEBRAE, falou, cara, eu tenho que traduzir isso aqui. Tenho que traduzir isso. Uhum. Né? Eu acho que a gente, de alguma forma, está conseguindo aprender um pouquinho também. Ô, Edson, agora, conta pra mim um negócio aqui. Você, cara, fui te buscar ali, a gente... É fácil pra mim, né? Ter uma relação... E é legal que a gente, à medida que a gente vai conversando, a gente vê o quanto que a gente tem que aproximar e não retelir as pessoas, né? Porque você faz isso muito bem, você aproxima todo mundo e você visita muita gente. Para mim é fácil até entender algumas coisas, porque é difícil entender você, que você é inteligente demais, cara. Você é um cara fora da casinha, não fosse isso, não teria construído tudo que construiu, né? Mas nessas andanças suas aí, o que você imagina que vai acontecer no próximo ano no nosso mercado? Aí, assim, eu queria agora falar lá para o lojista, para o dono da farmácia, sabe? O que você imagina que vai acontecer com essa estrutura de mercado que a gente participou dessa montagem? Eu posso até ser arrogante aqui e me incluir nisso, mas as redes prestando serviço para as farmácias e o comportamento do varejo, cara. Assim, vamos entrar no cerne da questão aqui. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria chamar a atenção do seguinte: o aumento de preço do medicamento esse ano vai estar bem acima do que nós tivemos nos anos anteriores, tá? Porque o que determina o aumento de preço do medicamento é o IPC, ou seja, a inflação, e mais a variação do dólar e o custo de energia elétrica. Esses são os dois principais fatores. E aí depois você tem fator de produtividade, que é outra coisa. Mas somando esses dois, a gente deve ter um aumento de preço entre 8% e 10%. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Então, como nós estamos em janeiro, é bom as pessoas se prepararem eventualmente para fazer um estoque extra de medicamento. É importante olhar para medicamento e entender o seguinte: existe medicamento liberado que não sobe no mesmo momento, se é aquele que realmente vai ter esse aumento. Eu acho que é importante a gente olhar. Isso não tem nada a ver com o que eu quero falar. Não, mas isso é dica, né, gente? Ó, medicamento, curva A, principalmente medicamento mais caro, isso. Né? Essa é a dica. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com muito carinho mesmo, porque, deixa eu colocar aqui uma coisa pra você. Porque existe possibilidade de capitalizar perto de 10%. Tá. Aproveitando que também não tem nada a ver com o que eu quero falar do final do ano, mas uma outra dica que eu quero dar para a galera, que eu acho que é extremamente importante. Existe hoje um processo, e está acontecendo muito, mas muito mesmo, nas nossas lojas. A gente até, na Farmarcas, nós passamos um alerta, aí depois o pessoal começou a olhar, porque vem um cliente, faz um pedido de um produto, o Zempic, Vergov, qualquer produto caro, aí pede para entregar, vai lá, retira o produto na hora, paga com cartão, vai embora. 20 dias depois, 30 dias depois, ele contesta a compra
o banco dá baixa. É um golpe. É um golpe, mas tem gente caindo muito porque não confere. Porque uma coisa é você fazer conciliação bancária, a outra é você conferir se o dinheiro caiu na conta. Aí quando você vê a quantidade lá, aqui na região de Três Pontas, a gente tem uma associada que perdeu R$38 mil. Nossa, é golpe. É golpe. Tá? E é bastante, ao longo do tempo. Não é uma única compra. Você faz o reconhecimento da maquininha, da empresa que passou a venda, ele realmente reconhece, mas o dinheiro não cai na conta porque o cara contesta. Não, é porque você tem até 120 dias, mesmo que você pagou, mesmo que veio no seu cartão, você tem até 120 dias para contestar a compra. Que legal, Edson, eu não sabia disso. Eu vou te passar o comunicado que nós usamos para você passar para... Vou passar para todo mundo. Se você não é da Inova ou é de outra rede e está vendo isso aqui, fica de olho no que ele está falando. 38 mil em uma loja. Uma loja, aqui lá, Três Pontas. Putz, não é fácil, hein, cara? É fácil. A gente tem loja com 50 mil. Não, e aí você pega um produto, um Mozambique, que deixa quanto no caixa? Não deixa nada. É prejuízo puro, não tem nada de lucro aí. Putz, Bom, essa é a dica. Bom, vamos falar de 2025 como um todo aí, só olhando o mercado. Primeiro é o seguinte, eu acho que o que nós precisamos olhar em relação ao mercado é como que ele já vem se comportando, não é só como ele vai se comportar. Porque existe um processo natural e quando a gente olha os números, vou ter a oportunidade de mandar esses números para você hoje, para você compartilhar com a galera. Te agradeço, vou mandar para todo mundo aí. Porque eu peguei ontem, inclusive. Show. Só falta um mês de dezembro para fechar, mas basicamente a gente tem uma tendência clara. Você vê ali no gráfico de crescimento, uma abertura do crescimento da Abrafarma, que são as grandes redes. Vem performando assim desde o começo do ano, né? Fazem 5 anos, mas assim, nos últimos 2 anos eles aceleraram muito. Exato. E você vê um crescimento também da Febrafar. Fora a Febrafar, que está no quadrante ali de representatividade de 17 mil farmácias, através do associativismo, através das redes, e fora a Abrafarma, todo mundo decresce. As redes médias, até as outras federações que se montaram, e o Independente. O Independente mais ainda está realmente... Sofrível, né? Sofrível. Não traciona. Muito. Tá. E aí, quando você olha para isso, eu pergunto assim, qual é a motivação desse crescimento? Por que essas farmácias estão crescendo mais? Aí você pega um conjunto de fatores de coisas que nós estamos fazendo. Ajuste de portfólio através do Bússola. Tá? Então você passa a ter um ajuste de portfólio melhor. Um modelo de precificação mais inteligente, quando que você... Porque eu comecei a estudar muito esse negócio que o pessoal só fala inglês, isso eu vou ter que falar inglês também, o tal do price. Price. Uhum. É uma ciência. É uma ciência. O price é uma ciência. Porque o price, às vezes, você tem esses dois produtos aqui, ó. Tá? E esse aqui é um produto de combate. Você não vai tirar ele do combate nunca. Então é melhor você saber. E esse cara aqui te dá 50% de lucro. Mas se você olhar, e se você aumentar ele e botar 55%, não vai ter problema nenhum. Você não vai educar o mercado, né? Tem gente tentando educar o mercado por aquele lá, mas por isso é uma ciência. Né? Então, o que você vê claramente? Uma tendência da digitalização, da precificação ser automatizada, de você ter o hábito de consumo do cliente, de você ter o portfólio de produtos correto. Isso é digitalização. E aí, mesmo que o seu vizinho queira, eu também quero. Mas se ele não estiver fazendo parte de uma rede da Febrafar, ele não é Abrafarma, ele não tem nem onde contratar. Exato. Não tem nem onde contratar. Tem gente que promete. Esse é o problema. Gente que promete. Aí quando você fecha o contrato e chama o cara pro jogo, que eu já vi gente assim sentar comigo, aí o cara, não, mas vou ter que desenvolver. Cara, quando o cara falou, vou ter que desenvolver, cuidado. Porque tem duas coisas aí. Ele tá ganhando prazo e tá querendo te imputar o custo. É lógico. E tem um detalhe, você conhece lá a estrutura que a gente tem. Montar um sistema
montar uma estrutura para trabalhar, montar um programa de fidelidade. Eu vou dar um número para você. Nós estamos há 4 anos construindo um programa de fidelidade. Ele consome de receita por ano em torno de 6 milhões. Então, nós já gastamos 24 milhões para desenvolver um e-commerce. E está sendo desenvolvido. E ainda eu tenho 20 pessoas trabalhando nele. Vai ver. 20 pessoas. E ainda assim, ele começou a performar um pouquinho agora. E mesmo que ele seja ótimo, tá perfeito, este processo da compra online nesse modelo, ele vai representar sempre uma parcela pequena. Perfeito. Mas você não pode sair dele. Exato. Você não pode sair dele. Você tem que estar lá. Isso, porque aí você também organiza o WhatsApp, aí você organiza, e você começa a atender o consumidor do jeito que ele quer ser atendido. Um dia na loja, um dia pelo WhatsApp, um dia pelo aplicativo. Aquilo é o tal da omnicanalidade, né? Da forma que ele quer. É quase um trava-língua, Exato. né? Disputa, né? Porque... Vai, segue. E aí a gente tem outro fator que é extremamente relevante, que todo mundo tem que olhar, que é o fator geracional. As gerações. As gerações. Porque qualquer mudança antes da tecnologia, ela era linear. Você pega uma mudança. Eu nasci nos anos 60. Qualquer coisa que acontecia era muito lento, porque você tinha que mandar uma carta, por exemplo. Tinha telégrafo, cara. Tinha que mandar uma carta, aí a carta ia para o correio, 20 dias depois a pessoa te respondia. Então, os movimentos, as mudanças eram muito lineares, ela vai acontecendo aos poucos. Só para contextualizar o telégrafo, meu avô era telegrafista. Se não fosse o fio ter de uma cidade na outra e o custo caro, não chegava a mensagem. Não chegava. É loucura. Então, a partir de... quem nasceu ali a partir de 1985, que tinha 15 anos, ali no início dos anos 2000, foi quando começou, de fato, essa tecnologia toda que a gente tem, ele já nasce embarcado no modelo de tecnologia. Depois você tem a geração Z, que nasceu depois de 2005, mais ainda, totalmente conectada, e os nossos filhos, ou neto, no meu caso, que nasceu depois de 2010... Não vive sem. Cara, não consegue viver sem tela. E não entende outro mundo que não seja esse. E esse público é nosso cliente. Todo esse público é nosso cliente. Então, eu sempre falo para os nossos associados o seguinte: como é que você é na sua vida pessoal? Pensa o seguinte: quanto que você é digitalizado? Você compra camisa pela internet, você compra sapato pela internet, você vai no banco só pela internet. Tá? Você não carrega nem carteira mais, é só isso aqui. Exatamente, você não carrega a carteira. Você é 100% digitalizado na pessoa física. Mas na jurídica, geralmente, nós não somos. E o consumidor quer coisas independente da classe dele, né, Edson? Independente da classe. É isso aí. Então, isso é uma tendência que vai obviamente, impactar o ano de 2025, mas impacta a nossa estrutura de existência. Porque um fator aí que a gente sabe, tem 93 mil farmácias no Brasil, tem muita farmácia. A gente sabe que tem um processo de abertura e fechamento grande todo ano. Né? Todo ano. Só para ter uma ideia, nos últimos... Eu vou falar números redondos, mas toda a data atualizada. Mas eu te mando que eu tenho essa informação junto, que a gente vai mandar a apresentação que eu te disse. Mais um dado atualizado: 93 mil farmácias nos últimos 5 anos. Abriram 30 mil farmácias nos 5 anos e fechou 17 mil. Mesmo num ambiente de negócio, que é bem propício porque o crescimento do mercado farmacêutico é maior, tem gente que não dá conta. Não dá. Estava discutindo isso no Agora, uma coisa que a gente precisa, Alan, e isso tem sido minha bandeira, e eu tenho que tomar cuidado da forma que eu falo isso para não ficar parecendo que a gente precisa valorizar mais a cadeia farmacêutica. Não dá para dar os descontos que nós estamos dando.
E nem achar que você vai apertar o fornecedor lá e que o cara vai entregar algo. Não vai. Não é assim. Não vai. Assim, nós estamos num momento de recuperar a margem. Perfeito. Tá? Recuperar a margem. Então, a precificação passa a ser, dentro desse contexto, um dos fatores mais importantes. Tá? E a precificação precisa tirar um pouco daquela miséria. Meu concorrente ali do lado. Porque se a gente deixa só para o balconista, ele vai sempre ter como amuleto, isso aqui está muito caro, o cara falou que vai comprar no outro. E é um hábito do consumidor. A gente precisa, obviamente, olhar a concorrência, mas às vezes eu chego em farmácia e o cara trabalha com o site da Drogazil aberto para ver preço. Cara, o preço da Drogazil não é aquele. Exato. O preço da Drogazil não é aquele. A referência está errada. A referência está errada. Já está errada porque não é a referência dele, né? Exato. Ele tinha que saber do negócio dele, quanto que ele tem que ganhar. Isso, né? exatamente. E a gente tem ferramenta para isso, né? Só fazer o pai da loja, você vai descobrir o ponto de equilíbrio e vai entender a margem que você precisa ter. E outro ponto é assim, ele está especulando no mercado, ele está achando que ele é day trader, né? Parece que o cara... Só que o day trader ganha alguns milhares, né? E ele está fazendo uma conta difícil ali de fechar e não está ganhando nada no final do dia, né, cara? Olha, eu estava num treinamento do Gilberto. Na verdade, eu não estava no treinamento do Gilberto. O pessoal, lá na empresa, a gente faz aquela formação de gestão contemporânea em company. A gente monta um grupo e um sábado à tarde eu estava em casa de bobeira, falei, vou lá ver a aula. E eles estavam fazendo um trabalho em grupo, eu juntava 5 pessoas, e aí no trote 5, trabalho em grupo. E aí tinha que pegar um caso real, alguém apresentava um caso, falou, é sobre isso que nós vamos trabalhar. Em cima desse ponto que nós vamos trabalhar. E aí eu estava lá sentado e aí, um menino daqui da região começou a falar, né, o problema dele, né? O problema dele é que ele tinha uma farmácia, mas ele tinha um concorrente que... Não era ele. Não, é o concorrente. E aí arrumaram toda a solução. Falei, cara, para quem que é, né? Aí ele falou o nome da empresa. Falei, cara, mas se você perde para esse cara... Eu não consegui ficar quieto no curso. E aí vai o cara da Bahia, mesma coisa. O meu concorrente... E a gente, às vezes, sabe mais o que o concorrente faz do que nós estamos fazendo. Né? Ô Edson, eu estava falando ontem com meu pai e olha para você ver, eu tive a grata surpresa de quebrar cedo. Graças a Deus. Porque quando você quebra e ainda tem vício, ainda tem energia para fazer de novo, você volta mais brabo. Lógico. Você volta mais objetivo, né, cara? Sem você não quer errar de novo. E ontem eu estava falando com meu pai, estava eu e meu pai em cima da mesa tomando um café. Tinha um restinho de um docinho de aniversário que estava lá, nós deu comendo açúcar ali, dando risada, né? Falei, pai, era mais fácil, né, cara? Porque olha pra você ver o que você tá trazendo. Assim, gente, o Edson tá falando dado de mercado, falou dado de mundo aqui, tá na entrelinha aí, se voltar, ele já falou de dólar, enfim, por que vai subir, é porque tem esse aumento embutido. Aumento embutido 4,8. E o que a gente tava... Ontem eu tava falando com meu pai que o pessoal que faz entrega pra mim me chamou pra conversar, sabe? Falou assim, o cara falou, você tá indo até as 10 e a gente precisa arrumar aqui o teu atendimento pra eu conseguir entregar mais. Eu falei, então beleza, então você traz outra moto pra gente conseguir fazer a entrega realmente até as 10. O cara, ele pegou, a gente tá preocupado com delivery, a gente tá preocupado com margem e tal. Sabe o que o cara da entrega falou pra mim? Ele falou, bicho, você tem que melhorar. Eu já desisti de comprar disso aqui. Porque demorou pra atender o WhatsApp. Eu falei, nossa. Que argumento que eu vou usar com esse cara agora? E aí eu tive que conceder o aumento pra ele que ele me pediu e tive ainda que fazer o incremento que ele precisava de base mínima pra colocar mais uma moto pra rodar. Então, assim, a gente... Eu sei falar da Drogazil, eu sei falar da Araújo, eu sei falar de todo mundo, mas será que eu estou olhando o meu negócio? Exatamente. Será que eu estou olhando o meu negócio? Será que eu vou conferir os meus atendimentos lá? Quanto tempo que eu estou demorando para responder no WhatsApp? Simples assim. E tem sistemas, né? O problema é que aí o cara gasta um dinheiro enorme com alguma coisa e deixa de fazer aquilo que é necessário. Então, qual que é a minha provocação? Uma farmácia não tem como hoje viver achando que só vai vender genérico e similar.
A gente, e aí eu vou dar um dado aqui, você tem farmácia no Brasil todo, mas eu vou dar um dado aqui. Minas, dentro da Febrafar, E esse é um desafio nosso. é o estado que menos vende perfumaria. Tá? Eu não estou falando dados de vocês, eu estou falando dados de Febrafar, mas é o estado que menos vende perfumaria. Mas é um desafio nosso, é onde está a minha maior base Cara, de clientes. Né? Mas independente de nós temos que ter um autosserviço. Exato. Um autosserviço à altura dos nossos concorrentes. Que já não é deixar só o produto. Não, nunca. Não é só deixar o produto. Você precisa ter consultora lá, você precisa olhar, ajudar a pessoa às vezes escolher. Cupom de desconto. Você tem que ter cupom de desconto, tem que participar das campanhas, tem que ter ponta. A gente vai em farmácia que tem ponta de gôndola de soro fisiológico. Até hoje. Então, ponta de gôndola é um lugar nobre da sua farmácia. Gás. Algodãozinho. Então, porque não é aproveitado. Mas, assim, a gente precisa, de fato, ter uma farmácia com um estoque necessário, dá, obviamente, a importância que genérico e similar tem. Eu vou falar das nossas lojas da Super Popular. Há 1 ano e meio, a gente conseguiu mudar o modelo de remuneração para que os funcionários como um todo, ele tem interesse na loja inteira e não num produto e deixa de ter no outro. É difícil, né, cara? É difícil. Porque você vai educar a mão de obra, né, porque cara? eu tenho 50 anos de mercado, né? Eu nasci nesse modelo, paga comissão no similar, paga comissão no genérico, paga comissão na venda da vitamina. A gente aprendeu desse jeito. A gente tem hoje produtos, os suplementos, por exemplo, paga por unidade vendida, são campanhas, rentabiliza, faz tudo certo. Agora, não dá mais para você achar que você só vai pagar desse jeito, porque o restante da farmácia fica abandonado. O Miro tem uma fala, que é incrível que você está falando. Agora, depois eu vou completar isso, vou falar do Miro, depois você não deixa de esquecer não, mas por que a gente não faz essa reeducação? Medo de perder. Uhum. Na verdade, a frase que a gente usa lá é que o medo de perder tira o desejo de ganhar. Tá? Porque quando você vai propor isso para um colaborador, provavelmente você teve ruído. Teve. Assim, a gente teve gerente que não aceitou, a gente teve que trocar gerentes. Mas é preciso coragem, né, cara? É preciso coragem. É preciso um bom sistema primeiro. Um bom sistema, porque hoje eu consigo, na hora da venda, olhar a rentabilidade individual do produto. Show. Porque às vezes você vai trocar. Vou dar um exemplo aqui. A história do copinho. Mas exato, vou dar um exemplo aqui. Às vezes o cliente chega na farmácia e fala assim, dá uma Novalgina de 1 grama. Aí você vai lá, pega uma caixinha de Novalgina de 1 grama e entrega para ele. Aí do nada o balconista, ele foi educado para isso, ele fala, você não quer um genérico que é mais barato? Aí você vai vender um genérico por R$4. Quando você pega o lucro daquela Novalgina que custa 25, o lucro final em dinheiro é muito maior do que o que você está dando Tem cliente, obviamente, que quer o mais barato, mas tem cliente que vai pedir, quando ele quer, ele pede. Exato. Né? Tem cliente que não... Só que você só pode fazer isso se tiver um modelo de remuneração que também privilegia a Novalgina e não só de pirona. Você sabe uma coisa que você me lembrou aqui? Mais uma vez o Miro me veio na cabeça. Quando você fazia palestra no Brasil com o Miro, né? Conexão. E aí vocês falavam do Dorflex, esse exemplo era do Dorflex e do concorrente dele. E aí vocês falavam assim, cara, isso tem tempo, hein, velho? Se eu tô escutando isso... 2004. Não, que eu escuto, eu tô desde 2009 lá na Febrafar, então desde 2009 eu escuto essa conversa. Só que naquela época, você tinha que dar o exemplo com números só da comparação, e você não sabia exatamente, ou a gente tinha noção do que a Sanofi vendia. Mas o que cada farmácia vendia de cada uma daquelas operações que você está falando de sistema é bacana, porque deixou de ser um critério minimamente matemático. Não, ele é medido na hora da venda. Na hora. Porque hoje, e essa parte de estar preparado tecnologicamente, que o seu sistema te dá o estoque, que você sabe exatamente quanto você pagou naquela mercadoria, qual que é o custo de imposto, porque esse é um outro desafio. Tributos, né? Perfeito. A maioria dos empresários, não, esse é meu contador. E não é.
Não é seu contador. A gente tem que minimamente entender. Você fala disso também há um tempinho. Há muito tempo. Minimamente nós temos que entender. Porque, por exemplo, existe uma regra para suplemento alimentar. Uma regra para suplemento alimentar que não tem antecipação de cobrança de imposto. Então, ele não tem substituição tributária nem de PIS, nem de COFINS e nem de ICMS. Então, você vai pagar depois da venda. Então, se você pegou um produto, por exemplo, um produto que você comprou por 10, vendeu por 20, sobre os 10, que é o lucro bruto, depende do enquadramento, mas você vai pagar 10%, 9,3% de PIS e COFINS e mais 18% ou 20% de ICMS. Já deu R$3. Tá? Então, e aí às vezes você pega esse mesmo produto e dá 5 para o balconista. Ou seja, você não ganhou absolutamente nada. Absolutamente nada. Conta de padeiro, hein? Exato, mas é essa conta de padeiro. Aí você vai vender fralda. Fralda, na maioria dos estados, tem substituição tributária. Mas não tem PIS e COFINS, você tem que pagar posterior. Então você paga 9,3% sobre o seu lucro em fralda. E aí você fala assim, olha pra você ver, o dono de farmácia com essa cabeça, e aí de repente o cara é lucro real, e ele não entende o pagamento de DIFAL quando ele compra fora ou compra dentro do estado, e não tem essa modelagem de negócio, mas ele entende que o concorrente dele está vendendo o produto mais barato que ele. Aí, voltando para essa questão, Alan, ainda a gente tem mais um desafio, que é de preparação, e obviamente para a gente falar de preparação, nós estamos falando qual é o sistema que você usa e quanto que ele vai estar preparado. Perfeito. Porque nós temos um período agora dos próximos 5 anos, a partir de 2026, extremamente desafiador. Porque a reforma tributária, importante todo mundo entender isso. Não é que ela pode acontecer, ela vai acontecer, porque ela já foi aprovada no Congresso, aprovado no Senado, sancionado pelo presidente e montado o comitê de implementação. Ainda tem coisas para explicar, mas montado o comitê. No ano de 2026, nós vamos começar a ter 2 sistemas concomitantes. Paralelos. Funcionando junto. Isso. Se eu não entendo hoje, vai dificultar lá. Vai muito dificultar. Vai muito. A gente vai trazer palestras sobre isso, tá? Lá. Vamos aprender tudo. Eu vou colocar assim que a gente tiver tudo estruturado, no evento nosso, um podcast nosso para falar sobre isso. Show. Mas assim, imagina que o primeiro ano é pouquinho, mas você vai ter uma apuração de PIS e COFINS de um jeito e do outro. Uma apuração de ICMS de um jeito e de outro. E aí isso só vai aumentando. Então a gente tem que estar muito preparado em 2026. 2026 tem um ano que tem tudo para ser bom. Tá? O aumento de preço vai ajudar. Não tem nada assim de excepcional acontecendo, então o mercado está tranquilo. Obviamente a gente é um crescimento um pouco menor do que a gente teve durante a pandemia, mas nós estamos falando de um crescimento esse ano da 11,4%. É bastante. E a gente lembrar que o aumento do medicamento foi menos de 4. Foi menos de 5. 4,60. Então você tem 6 ou 7% de crescimento real na cadeia. Perfeito. De crescimento real. Então isso é bastante. Já é assim desde muito tempo. Já é assim desde muito tempo. Mas o futuro é de quem estiver digitalizado e cuidando mais do preço. O modelo de preço, que é o modelo que sustentou o negócio, o modelo que pinta a farmácia de vermelho, escreve popular, que é popular não sei o quê, popular não sei o quê. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Esquece. Esse modelo não existe mais. Quem está nesse modelo vai morrer. Esse ano volta também, que é importante todo mundo entender,
a reescrituração do SNGPC. Estava vendo isso ontem. Né? Isso, a gente já está testando, a gente faz parte do comitê lá da Anvisa, de participação sobre esse assunto. Eu estava olhando as telas são da mesma época de quando lançou, né, cara? 2007, eu fui ver os vídeos explicativos lá da Anvisa, até depois encaminho para todo mundo também, porque eles estão se preocupando muito na educação, né, de não deixar ninguém desavisado, e isso é importante. Vocês estão preocupando de não deixar ninguém desavisado, faz a tua parte e põe para rodar, né? Eu tenho que botar para rodar. Eu recebi um e-mail ontem, eu nem li ainda, mas eu acho que já é para rodar. Já é para rodar, a partir de agora já. A gente está em janeiro, né? Janeiro de 2025. Viu, gente? Vai que o negócio fica fora de contexto do tempo, né? Ô Edson, eu acredito que os conselhos de hoje são os mesmos válidos do ano passado, então, né? Assim, o conselho sim, mas eu acho que a gente tem que ser cada vez mais assertivo na transformação. Porque a gente falou de preço, nós falamos de estoque, mas também apresentação da loja, limpeza da loja, todos aqueles contextos que existem, que faz com que você tenha porque qual que é o desafio, Alan? Ambiência, né? Tem que ter ambiência para vender. Qual que é o desafio? Você imagina o seguinte, desculpa aqui, gente, tá com barulho aqui. Rapaz. Deixa eu apagar aqui o barulho. Aqui. Visão de contexto do Edson, na hora que tocou a primeira vez, deu uma olhada, falei, vai pegar. Imagina o seguinte, a gente tem 93 mil farmácias, 210 milhões de habitantes. Então, uma farmácia para cada 2.300 pessoas, mais ou menos. Mas, se você olhar de forma geográfica, você, em qualquer farmácia que você tiver hoje, num raio de 200 metros, tem 2 ou 3. Tá? Num raio de 200 metros, tem 2 ou 3. E o cliente tem ali uma necessidade de compra, um consumidor qualquer. Imagina a quantidade de ofertas que ele tem, onde que eu entro, qual é o ambiente. Então, a primeira visão que ele vai ter, ou avaliação que ele vai ter, é de memória. Lá tem remédio, lá toda vez que eu vou comprar tem, não tem? Lá o atendimento é legal, mas ele precisa olhar também e se encantar com a sua loja. Porque você, como consumidor, é assim. Perfeito. Você vai entrar numa loja, na outra, você vai entrar na padaria, você vai entrar na padaria mais bonita, que tem um layout mais adequado. Então, não é um fator, é um conjunto de fatores que são extremamente relevantes, tá? E que a gente tem que fazer. Outra coisa é parar de reclamar da concorrência. A gente não dá conta do concorrente. A gente tem que ter capacidade de competição com ele. É isso. O Edson, tem uma coisa que é muito bacana também, que a gente já deu uma pincelada aqui também, que é fato importante, que é a equipe de loja, né? Eu tenho um cliente meu aqui que ele tem um balconista dele que ganha R$7 mil. Que bom. Cara, esse balconista, amigo, eu fui lá, visitei ele. Cheguei 8 horas da noite na farmácia do cara. Certo? Uma farmácia pequena, não é uma farmácia grande, mas vende pra caramba. Cheguei lá, a farmácia linda e impecável. Eu não sei se você deve ter passado por isso, mas o meu supervisor, quando eu trabalhava numa rede, era assim, o cara vinha com a régua, se as caixinhas tivessem desalinhadas, eu perdia ponto naquilo. O cara vinha com a luvinha, passava, eu sofri, cara. Não precisava pôr a régua, tava tudo bonitinho. 8 e pouco da noite, a loja ia até às 11. Esse cara tava trabalhando lá das 4:30 da tarde, ele pegou um horário intermediário. Eu falei, cara, o fulano tá aí? Ele falou assim, tá sim, só um minutinho, já vou atender o senhor. Eu achando que ele estava atendendo alguém no computador, cara. No meio tempo, ele não baixou o olho, falou, já está descendo para te atender, ele já viu o senhor na câmera aqui, já me acionou, pediu para me oferecer para o senhor água, abraçou, falei, opa, peraí que é diferente. Daí a pouco eu vi ele atender uma senhora. A senhora não pôs o pé na loja, cara, o cara já estava buscando ela pelo olho lá. Tudo bom, dona Maria? Eu falei, putz, isso aqui é a regra de lá de trás. Meu pai sempre falou, cara, tem que conhecer pelo nome, saber quem que é e tal. E aí a gente fica falando às vezes de digitalização, e é importante saber que a venda não acontece sozinha, né, cara? Não acontece sozinha. Você precisa de equipe lá para fazer a coisa acontecer. É preciso. E esse tem sido um desafio, aliás, talvez seja uma das maiores fontes de reclamação que a gente tem hoje, porque o jovem da geração Z, ele tem dificuldade de entender o trabalho. Sobretudo assim, hoje nós somos um modelo de emprego, e por isso que a gente tem que pagar bem. É isso.
que as pessoas, às vezes, os jovens, às vezes, que não tem tanta ambição, não escolhe. Porque tem plantão, tem sábado, tem domingo. Então o cara fala, não vou trabalhar nisso. Então, a gente tem que pegar uma equipe, formar uma equipe, tem que ter sempre um processo de formação acontecendo. Tem um jovem aprendiz, ou tem um estagiário que está sempre por ali, que você vai avaliando e vai subindo ele eventualmente, porque você tem que formar suas equipes e reconhecer financeiramente, porque senão, se for para trabalhar por um salário, ele vai trabalhar em outro lugar que fecha 5. E outra, né, cara, a ambiência também, né? Não é só ambiência para o cliente, é ambiência de cultura ali, o cara tem que estar feliz ali. E é engraçado, Edson, a gente fez uma missão internacional e nós fomos lá para a Alemanha. Estudei na Alemanha, na Finlândia, na Noruega, tudo. O problema do mundo é mão de obra. Aí eu fui fazer um processo seletivo aqui agora recentemente. E fomos contratar caixa. Entrada, cargo de entrada. Veio 3 pessoas, meu gerente falou assim, não, mas essa aqui não. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu tô numa cidade de 160 mil habitantes. Eu preciso de 1. Eu tenho 3 bons aqui. Você colocou detalhe nos 3. Ou a gente opta por assumir que não tem modelo ideal e vamos parametrizar quem tiver o perfil DISC mais adequado e tal, ou a gente para com essa brincadeira. Porque gerir gente é isso, é gerir o que não é constante, é gerir o que não é necessariamente enquadrado no modelo 100% ok. A gente vai ter que assumir isso, né? Exatamente. O que eu sempre discuto muito com empresários é o seguinte, invariavelmente ele tem, para tudo que ele não está fazendo, para tudo que ele acha que poderia ser melhor, ele tem uma desculpa que eu falo que é uma forma da gente terceirizar, às vezes, nossas incompetências. Não, na minha cidade é difícil de contratar. Acho que todas as cidades são difíceis de contratar, sobretudo dentro do nível de exigência que a gente tem. Na minha cidade, não sei o que, na minha região, no meu estado. Qualquer estado que você chega, você conversa com o empresário e fala assim, aqui é o maior imposto do mundo é aqui. Aí você vai no outro estado, que é outra alíquota, outro jeito. Aqui é o maior imposto. Porque o cara não sabe nem falar, mas como ele ouviu, escutou ele está replicando. Replicando. Tem uma coisa que é uma tendência, Alan, e isso eu acho que é importante a gente começar a ficar de olho. A indústria, sobretudo a indústria de genérico, ela tem uma tendência, não sei o quanto, de ser um pouco mais conservadora no desconto de saída, mas, por outro lado, ter uma verba maior de investimento naquele que presta o serviço. Perfeito. Tá? Porque tudo que vai para a nota fiscal, tudo que vai para a nota, vai para o consumidor. Perfeito. Se você tira um pouco da nota, tá? Mas sobra um dinheiro para você trabalhar, de trade e tal, você tem mais capacidade de investir naquele que prestou um bom serviço. Tá? Inclusive para o consumidor, inclusive para o consumidor. Exato. Tá? Isso me parece ser uma tendência bastante clara de mercado. Está todo mundo buscando um jeito de rentabilizar mais Isso é visão, gente, é dica. Isso aqui agora é visão. Presta atenção no que ele está falando. Está todo mundo buscando um jeito de valorizar mais a cadeia. Perfeito. E aí, obviamente, a gente retoma um modelo onde que a prestação de serviço, a parceria de longo prazo faça mais sentido. Perfeito. Ô Edson, eu vou te falar assim uma coisa, fora das câmeras, na frente das câmeras, atrás das câmeras, você é um cara que você entrega realmente muito mais. Nós somos fã, eu não vou nem falar por mim, cara, essa empresa é fã sua, nós somos parceiros mesmo, de verdade. Eu me sinto muito feliz de poder contar com essa generosidade, né, cara? Porque você sempre falou um negócio, você age sob demanda, né, cara? Se te ligar, você atende, se te procurar, você entrega, né? Às vezes eu encontro, por que você não foi lá? Mas nem endereço eu tenho. Me chama, né, que eu vou, né? Me chama que eu vou. O que eu fiz aqui hoje? Saí lá de São Paulo, cheguei aqui, daqui a pouco a gente almoça, vou embora, amanhã eu vou para Nova York e assim vai, a vida vai. Cara, então assim, queria te agradecer muito. Obrigado, eu acho que a gente já deve estar aqui com uns 45, quase 50 minutos, né? E eu acho que podcast com 3 horas não faz sentido mesmo, porque os primeiros 20 minutos a gente se apresentou, depois a gente entregou e agora é deixar o finalzinho aqui para a gente tecer alguns comentários que sejam
de relevância, que a gente já falou tudo. O Edson, o que você tem de recado aí, que fora o que você já falou, que você gostaria de completar para a gente partir para o final aqui? Meu Legal. Bom, Alan, primeiro te parabenizar, até pela forma de bate-papo super descontraído, que é muito bom, é muito melhor para a gente. E pela estrutura que você montou aqui, te parabenizar pela Inova e pelo trabalho que você vem fazendo. Mas eu queria só chamar a atenção da galera como um todo. A gente está falando de inovação, falando de transformação, mudança do jeito do consumidor, do cliente, da geração. Nós falamos sobre tudo isso. Mas nós temos ainda um fator que ainda é embrionário, mas que ele vai revolucionar muito, muito, muito o nosso jeito de viver, que é a inteligência artificial, que é a utilização da inteligência artificial para tomada de decisão. Uma mudança que você tinha a ser feito em 30 dias, você faz em 30 segundos. Aqui, ó, pedi para o ChatGPT, falando, monta uma imagem de Deus no comando, depois Jesus Cristo comandando um Airbus aí. Exato. Não, mas aí ele faz qualquer coisa que você quiser, simples ele faz. Assim. Simples assim. Então, a inteligência artificial, que ainda ela não é utilizada da forma que a gente sabe que ela tem capacidade, mas será. Aí, imagina o seguinte, se você não tem dados do seu cliente, se você não tem como explorar, se você não cadastrou ele no sistema, como é que você vai trabalhar neste ambiente onde tudo passa a ser uma informação? Então, nós temos ainda um processo de implementação de CRM, de inteligência artificial, de usar as ferramentas tecnológicas ainda muito grande. E isso é exponencial. Tá? De um ano para o outro, triplica a capacidade, que triplica de novo, que triplica. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Quem quer ter farmácia tem que pensar nesse processo, tem que pensar nessa evolução, tem que pensar, às vezes, ser um pouco mais conservador na saída do desconto, porque às vezes a conta não está fechando. É isso que eu queria deixar de recado. E aí é fácil, né, Alan? Porque tem vocês aqui, o suporte, né? Porque a Inova é isso, né? É fazer o suporte para que isso aconteça. É para isso que a gente existe, de verdade. Essa é a nossa missão. Às vezes a nossa missão maior é fazer o cara que está do outro lado nos ouvir. Né? Educar, né, cara? Quantas vezes você veio aqui e deu aula hoje? Quantas vezes eu paro o meu dia para tentar dar alguma aula, para tentar fazer o cara entender um pouquinho do que a gente está falando. Porque às vezes, Edson, a gente está num país ainda que falta educação. Eu não estou falando da educação formal, não. Estou falando da educação de parar e ouvir, traduzir o que está sendo. Se qualquer um pegar isso aqui que a gente falou e for montar o planejamento, se caso não fez, o planejamento do ano, sobre cada tópico que a gente tratou aqui, Edson, traduz isso em inteligência artificial, põe isso no YouTube, pede para transcrever, fala, monta um planejamento comercial da minha farmácia baseado nisso aqui, ele monta. Só que ele monta. Só que você tem que saber fazer a pergunta. Isso. Que, aliás, vai ser a grande profissão do futuro. Exato. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para ajudar a dar as respostas ainda, né? Acho que a gente vai estar muito tranquilo o dia que todo mundo souber fazer as perguntas certas. Isso. Então, educação formal ainda faz sentido. Aprender do jeito que a gente aprende vendo no YouTube faz muito sentido. Aprender de forma livre faz muito sentido. Mas a gente não pode... Assim, eu tenho que tentar traduzir nessa loucura toda. Eu até coloquei isso no grupo dos clientes. Ele falou, o que você está pensando para esse ano? Eu falei, gente, antes de mais nada, execução, cara. Execução. Inovação e execução. Para de florear o negócio. Vamos, desconto faz assim, beleza, então vou fazer desconto assim. Não tem nada de tão diferente, mas eu passei um slide para o Alan agora, que ele vai compartilhar com vocês, que tem os dados lá. O que eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês... o Alan está mandando, eu vou abrir aqui, só para falar para vocês de um dado. A gente falou que ia acabar, né? Tá tudo certo, daqui semana. Tá tudo certo. Eu vou falar de um dado que está no slide 5. Cara. Slide 5. Esse aqui eu vi lá, viu? Agora que eu vi a tua mensagem. Esse aqui eu sei até onde tá. Na TAG.
Tá. Eu queria chamar a atenção de vocês do slide 5 que o Alan vai mandar para vocês. Aqui a gente tem a dinâmica de evolução do varejo farmacêutico de 2020 a 2024. Assim. Tá? Então são 5 anos de análise aqui. Tá? Nesses 5 anos... Vou pedir para projetar aqui, tá, para ficar claro depois, tá, Elton? Depois você coloca na edição ali. Tá. Então, nesses 5 anos, o mercado cresceu 58%. 58,7%. Tá? Como que ele cresce? Uma parte que é o azul é a unidade vendida, mais caixinha sendo vendida. Um número bastante relevante, cresceu 25,6%. O de cima, o último verdinho, é a abertura de lojas, as lojas que abriram. E tem um detrator que é o menos 10%, que é fechamento de loja. O amarelo, a gente coloca preço médio do mix. Preço médio do mix significa que eu estou vendendo eu vendi esse copinho, eu estou vendendo esse que é mais caro, ou eu peguei esse copo aqui que eu já vendia, comecei a dar menos desconto, ou a Anvisa autorizou o aumento de preço. Então, esse conjunto de fatores é que faz com que o preço médio aumente. Ou você está dando menos desconto, ou a Anvisa autorizou o aumento e tudo mais. E aí, no grupo, no todo, cresceu 31,5%, certo? Você tem dois subcanais que cresce e você tem 3 subcanais que está ruim. Aí quando você pega, por exemplo, a Abrafarma, enquanto o mix aumentou 31,5%, a Abrafarma aumentou 38,3%. Ele deixou de competir no preço. Tá? A Febrafar também foi para 35,7%. Também... Muito relevante. Também aumentamos essa parcela, né? Essa parcela. E você vê, Mas é um trabalho árduo, né, cara? Mas é uma leitura que é importante a gente entender. É onde que você tem o crescimento, não é onde você está brigando pelo preço. Não é onde você está brigando pelo preço. O crescimento está em outros fatores. Aí é a competência de fazer a loja acontecer, de fazer a comunicação com o teu colaborador acontecer, de saber fazer uma bela análise, né? Exatamente. Então, perceba aí que esse é um item importante de execução. análise. Execução. Você fechou. Execução. Estamos executando melhor. Estamos executando melhor. Com um investimento importante em tecnologia e tal, mas que no final está traduzindo num preço diferente lá para o seu cliente. Aí você olha, quando você olha ali no slide, você olha a rede, o Independente, você quer ver? Eu estou aqui, o Independente cresceu 23,5%. Enquanto metade do mercado, né? Ele cresceu 26,8%, o mercado cresceu 58,7%. E ele... 23,5%, ou seja, era 31 a média, ele está vendendo remédio abaixo do que vendia nesses 5 anos. Ele não conseguiu ganhar o aumento. Não conseguiu ganhar o aumento. Essas outras redes, que são essas redes regionais, é a mesma coisa. E aí você vê a dinâmica de abertura e fechamento, você já entende isso. Ô Edson, se a gente fizer uma correlação desse gráfico com o gráfico de participação de mercado, é assim... Quanto mais rasa a resposta, quanto mais raso eu sou para reagir ao mercado, mais eu entrego o meu potencial. Não tem nenhuma dúvida. Alan, deixa eu contar um negócio para você, cara. O modelo nosso de associação, de agrupamento, faz licenciamento de marca, quer que seja, ele subverteu naturalmente a ordem do varejo farmacêutico brasileiro, porque senão isso aqui estava dominado por redes. Aí eu fui para o México esses dias fazer um evento lá. A gente tem um parceiro que é muito amigo e que ele tem uma franquia lá. Eu fui lá fazer a convenção dele. E aí, obviamente, eu tive que estudar o mercado. Sim. Lá, tem algumas regras diferentes daqui, mas é um mercado bem parecido com aqui. Só que não tem, as associações não se fortaleceram. 5 redes têm 65% do mercado do México. 5 redes. Aí você vai para a América Latina, 3 redes têm 93% do mercado do Chile.
Uma rede tem 65% do mercado do Peru. Uma rede tem 80% do mercado do Equador. Tá? Então, a única forma, ou certamente a forma mais vencedora do independente, da farmácia da região, continuar existindo, ela fortalecendo o ambiente onde ela está, que é as associações ou as franquias. Fortalecendo, porque sozinho a gente não consegue competir. Ninguém vai ter ferramenta para fazer um trabalho bom, ninguém vai ter uma orientação para saber da novidade, para saber do número, saber de dados. Então, nós, porque aqui, só para a gente ter um comparativo, as 28 maiores redes têm 46%. Chegou a subir um pouco e aí a gente está conseguindo ali, né? Isso, exato. Tem 46%, 47%. Mas nós estamos falando de 25%. Lá 5% tem 65%. É muito concentrado. Muito concentrado. E aí uma coisa importante, Edson, que eu me deparo com gente toda hora que quer entrar aqui na rede, e a gente dá bomba em muita gente, porque não dá, cara. O cara chega aqui com uma proposta de valor enviesada. Fala, viu, quanto que você vai me vender o copinho? Fala, primeiro que eu não vendo o copinho. Eu te ajudo a achar a melhor condição. Óbvio que você tem que comprar bem. Mas tá todo mundo ainda fazendo essa conta do desconto que eu vou conceder lá na ponta, baseado única e exclusivamente no desconto de entrada. Não tá longe disso. Tá longe. E a gente tem travado essa... E assim, eu fico feliz quando chega nessa apresentação aqui, que eu vou pedir para o Elton realmente colocar aqui, que até a gente não agradece os anjos que estão por trás aqui, às vezes, né, que é os caras que fazem a mágica acontecer, o Elton, a Roberta, eles são demais. Que é a gente entender que depois de tanto tempo falando de PEC, né, cara? Depois de tanto tempo falando de precificação competitiva, depois de tanto tempo você falando assim, olha, não é mais aquela, não é produto de destino, mudou tudo. Você tem 20 e tantos grupos lá, separados, cada grupo separado num monte de classificação, classificação por importância de venda, por importância de percepção de preço. Quando a gente fala que é uma ciência, é porque tem um algoritmo pesado por trás ali, tem uma série de decisões que foram tomadas para conseguir chegar nesse resultado que está aqui exposto. E detalhe, quem está expondo o resultado não somos nós, né, Edson? Não somos. É o IQVIA. IQVIA. Porque eu falar de mim é legal, eu falar que eu sou bonito, que eu tenho olho claro, legal, mas vocês estão vendo que não é bem assim a coisa, né? Bom, beleza, Edson. Maravilha. Obrigado, cara. Obrigado a você, cara. Prazer estar aqui. Eu acho que a gente fez assim, primeiro que é épico, né? Você ter personalidades aqui, estamos inaugurando. Até a gente podia fazer assim, Readcast personalidades, entendeu? Porque inaugura com o Edson e aí a gente segue o jogo, né? Bom, muito bom, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, meu irmão. E seja sempre bem-vindo. A casa está de portas abertas aqui. Se eu não estiver aqui, eu deixo a chave com você, que você tem trânsito livre, irmão. Maravilha, irmão. Beleza? Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com mentalidade aberta e próspera. Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu!